Assim como uma editora, os escritores também precisam ter uma linha editorial, ou seja, manter o mesmo gênero ou tema em seus livros? Eu vivo dizendo que sim, né, Natália? Altamente recomendável. É. Então, veja o que a gente tenta ensinar aqui. A gente tenta ensinar vocês a serem editores de si mesmos. Então, essas decisões estratégicas que o pessoal toma dentro da editora, a gente sugere que vocês tomem para vocês, para sua carreira. Por quê? Porque aí você se alinha com as editoras. Aí você pode se tornar mais interessante para a editora. Então, se, por exemplo, você sempre resolve trabalhar um gênero, né? Publicar num gênero para o mesmo público, sempre sugiro, faça isso, é mais fácil. A editora, veja, você vai fazendo isso, você vai facilitar a sua vida, vai facilitar você divulgar, vai facilitar você vender, quem compra um livro vai talvez voltar para comprar outro, você consegue criar uma situação em que a sua carreira fica mais fácil e, eventualmente, você se torna mais interessante para uma editora. Você imagina, eu vou para um extremo aqui, você escreve um livro infantil, publica, e na sequência você escreve um livro hot. Você, em primeiro lugar, que você não poderia... Ficaria muito esquisito você usar até o próprio nome, o mesmo nome nos dois livros. E outra, você ia ter que ter duas redes sociais diferentes para você ficar trabalhando, porque você não vai conseguir conciliar esses dois públicos de jeito nenhum. Isso vale para... Assim, estou usando exemplos extremos, mas, sei lá, pode coisas mais próximas. Você faz um livro de fantasia, e na sequência faz um livro policial, e de repente você vai lá e faz um hot, sabe? Tá tudo muito diferente. Exatamente, são públicos diferentes. Então, você, de maneira geral, seria interessante você mesmo ter esses mesmos pensamentos que um editor tem. Ou seja, qual é a minha linha? Ou seja, com que eu desejo trabalhar? Com que público eu desejo trabalhar? Né? Qual o escopo das minhas obras? Sim. Se você fizer esse pensamento, as suas chances de sucesso aumentam. Você vira uma mini editora. Então, a chance de você fazer as suas obras girarem aumenta muito. Não são pensamentos aleatórios esses. Não é o editor fica pensando essas coisas só porque não tem o que fazer. Não. É porque isso ajuda a vender livro. Né? Então, é muito mais fácil trabalhar de maneira focada, na mesma direção. Então, sim. Aí as pessoas estão aqui comentando que estão meio... ficam deprimidos. Gente, não fiquem deprimidos. Porque é só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, as editoras, elas estão num mercado que não está fácil, elas têm que tomar uma série de decisões estratégicas. Então, você, em vez de dizer, que triste, que eu faço? O que você faz? Tome decisões estratégicas para sua carreira. Tá? Porque assim, pessoal... O mercado está aí e ele é assim. Cabe a você entrar na dança do mercado e aumentar a sua chance, ou cabe a você criar o seu mundo, o seu universo ali, e você ficar dando murro e ponta de faca num caminho que não vai dar resultado. Eu acho assim, escreva seu livro, né? A gente aqui, o nosso maior objetivo é profissionalizar os escritores. Isso. É a profissionalização de vocês. Quanto mais profissionais vocês forem, mais difícil fica para vocês serem enganados no mercado, porque vocês sabem que tem milhões de armadilhas aí, mais difícil fica de ser enganado, né? Maiores as suas chances de, no futuro, você publicar para uma editora de verdade, né? Sim. Você publica independente hoje 1, 2 livros, de repente no terceiro, você começou a fazer a coisa acontecer, de repente o terceiro você consegue uma editora, entendeu? Exatamente, porque o que eu vivo dizendo é que assim, as pessoas pensam nas coisas erradas. Eu fico pensando, você vai escrever uma história, aí eu digo, você está escrevendo ficção, né? Você está escrevendo ficção, faz essas características que eu estou dizendo aqui que tem né? Faz ser muito local, muito bem caracterizado, com suspense, com bons personagens. Faz ser muito brasileiro. Isso vai aumentar a sua chance de vender, primeiro, depois de ser considerado por uma editora. Então, por quê? É o que eu estou dizendo, a editora ela analisa a concorrência, ela analisa o que está fazendo sucesso, ela analisa o autor, ela analisa a obra. Então, o editor está preocupado com várias coisas que a gente recomenda que vocês façam aqui.
Então, se você fizer isso como autor independente, é o que o Sidney está dizendo. Você pode lançar como autor independente, mas se você cria um movimento, você se torna interessante para editoras. Por quê? Porque é isso que elas estão procurando. Alguém que tem conexão com o público, que está vindo com um tema relevante, que tem diferencial, que sabe conversar com o seu público, sabe qual é o seu público, que sabe se tem um perfil de autor coerente, profissional, nem precisa ser desgalhões, mas que é um perfil de autor, não é um perfil de gatinhos, né? Por exemplo, a gente que está milhando no mercado, né, Lara? A gente que trabalhou junto. A editora, né, procurava autores que corriam atrás. E pasmem, né? Na própria Mercúrio, né, Lara? Quando chegou a Cristina Cairo, né, aquela autora nacional, ela escrevia sobre autoconhecimento, autoajuda, autoconhecimento, você lê o seu corpo, e que o corpo curava doenças, o próprio corpo, coisas assim, né? Coisas mais esotéricas. Ela encostava lá na editora, sei lá, uma vez a cada 15 dias, Laura, né? Lembra? Ela comprava os livros, enchia o porta-mala de livros e saía vendendo. Sim. De 15 em 15 dias. Ela chegou a ser, acho que, o segundo autor mais vendido da editora. É verdade. E olha que a editora tinha livro pra caramba, né? Tinha quantos, que eu me lembro, acho que devia ter uns 300 títulos já. Com o esforço dela, aí ela começou a escreveu a Linguagem do Corpo, depois Linguagem do Corpo 2, depois Linguagem do Corpo 3, depois Linguagem do Corpo não sei o que. Ela tinha um nicho dela, né? Que era Linguagem do Corpo. E ela foi criando uma série de livros. Ela ficou grande, né? Como eu falei, ela se tornou a segunda maior, né, autora da editora, publicando vários livros. Depois chegou uma hora, anos depois, ela foi lá e abriu a própria editora dela e continuou publicando as coisas dela. Então, quando você entende o seu público, conversa com ele, isso é ficção ou não ficção, tá, gente? Você tem um diferencial e você se coloca para esse público com esse diferencial, você tem chance de interessar a uma editora. Então, vocês que procuram editoras, é isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam saber a que público vocês se dirigem, ter algum diferencial, ter algo relevante dentro do mercado, percebido por esse público. Não sou eu que vou dizer, o que é relevante. Não, quem vai dizer é o público. Né? Então... E olha, o autor, né, Laura, um autor que corre atrás, ele movimenta uma cadeia dentro da editora, que a editora começa a priorizar você. Né? Então, por exemplo, a Cristina Cairo. Ela fazia palestra, vendia livro pra caramba. Ela fazia encontro dos leitores no mato, lá no meio do sítio, não sei da onde. Ela marcava. Aí a assessoria de imprensa tinha gancho, tinha pauta para divulgar para a imprensa. Aí aparecia ela em revista, aparecia em jornal, aparecia em tudo quanto era lugar. Aí o que ia fazer? A editora fazia, a assessoria de imprensa fazia, entregava para o departamento de vendas todos os clipes, né, que são onde saía o nome da autora na imprensa. O cara da venda ia lá na Saraiva, chegava, olha, eu tenho o livro da Cristina Cairo aqui, metia um monte de pilha de matéria de jornal, revista não sei o que lá. Os caras da livraria abriam as pernas, você via o livro dela em pilha, via o livro dela em destaque. Quer dizer, você vê como você movimenta toda uma cadeia dentro da editora. Autores, exatamente, autores que se profissionalizam e começam a pensar assim qual é a minha linha editorial, qual é o meu público, de que forma eu vou falar com esse público, isso, já estão fazendo um trabalho prévio de editora, então eles se tornam muito interessantes para editoras. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.